Olá, meu nome é Thiago Baeta, sou especialista em computação em nuvem na VMware e hoje a gente inicia uma série de vídeos para explicar melhor como é que funciona o CMP da VMware. Primeiro é importante a gente definir o que é um CMP. CMP, da sigla em inglês, significa Cloud Management Platform. Se a gente for fazer uma tradução livre para o português, vai ser algo como plataforma de gerenciamento de nuvem. O coração do CMP da VMware hoje está baseado numa solução chamada vRealize Automation, ou simplesmente VRA. O principal objetivo de um CMP é facilitar o dia a dia da equipe de TI, transformando a TI num grande provedor de serviços, ou, como a gente costuma dizer, num broker de serviços de TI, possibilitando uma entrega de serviços com altíssima eficiência, além de economia de recursos e transparência nos custos. Para que um CMP cumpra minimamente a sua função, ele tem que ter algumas características básicas, como portal de autoatendimento, também conhecido como portal self-service, provisionamento de infraestrutura como serviço, quer dizer, provisionamento de servidores como serviço, também conhecido como IaaS ou IaaS. É importante que se tenha governança, incluindo políticas de aprovação nas requisições de serviços, transparência nos custos, com a possibilidade de não só mostrar o quanto a sua infraestrutura está custando, como também permitir a possibilidade de você cobrar por aquele serviço. Isso é comumente conhecido como showback e chargeback. E por último, e não menos importante, gerenciamento de ciclo de vida de máquinas virtuais. É nesse sentido e é nesses 5 fatores que a gente vai focar esse primeiro vídeo da série CMP da VMware. Vamos começar então a demonstração das funcionalidades básicas do CMP da VMware. Essa é a página de login. Após o usuário fazer login, ele cai na página conhecida como Home, né? Home é a página principal do usuário, onde é possível personalizar o layout para ajeitar as colunas e janelas como preferir, e adicionar os chamados portlets, né? Os portlets são esses pequenos frames, né, que exibem informações diversas sobre o ambiente de nuvem, de acordo com o perfil do usuário. Por exemplo, podemos adicionar um quadro de mensagens ao nosso layout, né, um quadro de mensagens que nos permite deixar alguma mensagem escrita ou até mesmo indicar uma URL para uma possível intranet com informações corporativas ou informações institucionais de modo geral. Né? Por aqui conseguimos ver também todas as requisições do usuário, né? Recursos consumidos pelo usuário naquele momento, como a quantidade de máquinas, a quantidade de memória e disco alocado, os itens que o usuário nesse momento já possui, além de um calendário com os eventos dispostos em datas, os eventos sendo eles requisições, aprovações, solicitações, destruição de ambientes, entre outros. Na aba Catálogo é onde se encontram de fato as ofertas de serviço. Aqui podemos ver diversos tipos de serviço, como nuvem pública, containers, plataforma e etc. Solicitaremos um serviço de infraestrutura, um IaaS, né? Então eu clico aqui na aba de infraestrutura e no nosso exemplo, um CentOS 6.3, aqui no caso, será provisionado na plataforma vSphere. Note que na requisição temos a possibilidade de configurar, entre outras coisas, a quantidade de CPU, a quantidade de memória, a quantidade de instâncias dessa máquina que a gente pretende provisionar. Podemos ver também qual é o custo atual dessa solicitação com essa quantidade de memória e CPU. Além de ver qual é o custo dessa solicitação, a gente pode ver de onde vem esse custo, quer dizer, a gente pode ver os detalhes do custo. Aqui a gente pode ver que ele está custeado por CPU, memória, disco, né? Podemos ter outros custos adicionais se quisermos. Isso é uma configuração da ferramenta de transparência de custos que a gente vai ver num outro vídeo da série. Note que se eu mexer na memória, por exemplo, se eu dobrar a memória para essa requisição, eu posso voltar no update de custo e esse custo vai alterar de 4,50 para 6,50, que é exatamente a quantidade de memória a mais que eu estou adicionando. Satisfeito então com a minha requisição, eu vou submetê-la
e após a requisição ter sido submetida, a gente pode acompanhá-la através da aba Requisições, aqui, Requests. O progresso dela pode ser acompanhado. Nesse momento a gente consegue ver que ela está com status de aprovação pendente. Isso significa que existe um fluxo de aprovação. Nesse exemplo, com a finalidade de facilitar a nossa demonstração, o aprovador é o próprio usuário que fez a requisição. No caso, eu, que estou logado aqui como Cloud Admin. Então, eu posso ver os detalhes da requisição. Se eu for na minha caixa de entrada, eu posso ver os detalhes de requisição e justificar a aprovação dessa requisição, aprovar ou rejeitar. Note que podemos fazer isso pelo portal e é possível também configurar a ferramenta para que um e-mail seja enviado ao aprovador, para que o mesmo possa ver os detalhes dessa aprovação e, a partir do próprio e-mail, clicar num link, então, para aprovar ou não a solicitação. Então veja que eu posso justificar e, após justificar, eu clico em aprovar. Se a gente voltar para as requisições, vocês vão ver que nesse momento o status dela mudou para em progresso. Com o status em progresso, eu consigo dar um detalhe nessa requisição e ir a fundo, identificando, nesse caso, os componentes que fazem parte dessa solicitação, passo a passo, com os seus estados. No caso aqui, tivemos então a alocação da máquina vSphere lá no meu cluster vSphere. Em seguida, a gente está provisionando o IP para essa máquina. E por último, a gente está provisionando a máquina propriamente dita. Veja que nesse momento a requisição foi completada com sucesso. Eu posso sair dos detalhes da requisição e, se eu entrar agora no meu vSphere Web Client, eu posso então fazer login no meu vSphere Web Client e acompanhar e confirmar se o provisionamento dessa máquina teve sucesso. Eu navego até então o inventário do meu vSphere, procuro aquela máquina, que fica dentro de uma pasta especial chamada VRM, e aqui eu posso ver então a máquina que foi provisionada. Eu já sei que é essa última por causa do número incremental, é o número mais alto que eu tenho dentro da minha pasta VRM. Se eu der uma olhada no sumário dessa máquina, na verdade, eu consigo ver inclusive qual o IP que foi alocado para ela. Se a gente voltar ao nosso portal, notem então que em itens eu agora tenho a minha solicitação como um todo, aqui em Deployments, no caso essa solicitação, e todos os itens que foram provisionados por essa solicitação. No nosso caso é uma solicitação muito simples, foi provisionada uma VM e uma rede. Na verdade a rede já existia, a gente só alocou essa rede a um grupo de portas de um switch virtual. Vou mostrar isso um pouco mais detalhe daqui a pouco, quando eu falar de como criar um item de catálogo. Se eu quiser filtrar só por máquinas, aqui do lado esquerdo eu clico nas máquinas. Posso ver então a minha máquina que acabou de ser provisionada. Clicando nela eu entro nos detalhes da máquina e você pode ver que eu tenho uma série de ações aqui a ser tomadas, como ciclo de desligamento da máquina, ligar, desligar, reiniciar, restartar. Tem a possibilidade de conectar nessa máquina, seja via console do próprio Web Client, seja via RDP. No caso de uma máquina Linux, obviamente, eu poderia ter também a possibilidade de conectar via SSH. As ofertas do catálogo, as ofertas presentes no catálogo são criadas a partir dessa aba Design. Eu tenho um elemento que a gente chama de Blueprint e é nesse elemento que a gente define como é que essa oferta vai ser provisionada. No nosso exemplo, se você olhar a oferta que a gente acabou de provisionar, foi um CentOS 3. Se eu editar esse Blueprint do CentOS 3, a gente consegue ver que existe uma tela, que a gente conhece como Canvas, onde eu consigo simplesmente arrastar os elementos que eu quero que façam parte da minha oferta. Nesse caso, numa oferta de AS simples, eu tenho uma máquina virtual, que eu arrastei aqui a partir de Machine Types, uma máquina vSphere no caso, bastei arrastá-la para cá, tá certo? Além de uma máquina, eu decidi utilizar uma rede existente,
também arrastei uma rede para cá e mapeei essa rede na hora de definir a sua configuração para um port group existente dentro do meu vSphere. Tá? A configuração mais a fundo de rede também podemos ver nos próximos vídeos da série. Feita então a configuração desse blueprint, você veja então que eu tenho todas as informações de como essa máquina será criada. Em Build Information eu tenho inclusive a partir de onde ela vai ser criada. Nesse caso específico eu estou fazendo um clone vinculado, um linked clone a partir de um snapshot que já existe numa máquina CentOS 6.3 dentro do meu vCenter. Veja que eu conectei uma placa de rede nela, e posso definir também o tipo de associação do IP dessa máquina. Com isso eu defino a minha oferta. Uma vez definida a minha oferta, basta eu publicar essa oferta para que ela possa vir a ser um item de catálogo. No caso, essa oferta já está publicada. Se nós navegarmos então na parte de administração e formos no gerenciamento de catálogo, fica muito claro como é que a gente constrói esse serviço. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um serviço. Eu já criei alguns, inclusive o de infraestrutura. Depois a gente escolhe itens do catálogo. Os itens que aparecem aqui são todos os blueprints que lá na aba Design eu resolvi publicar. No nosso caso aqui, o nosso CentOS. Se você configurar esse catálogo, aqui embaixo então você escolhe qual é o serviço que ele vai fazer parte. E por último, o que a gente chama de entitlement, ou seja, a associação de fato ao usuário, ao grupo de usuários. No nosso exemplo aqui, eu tenho um entitlement chamado desenvolvimento, onde eu tenho uma série de usuários, poderia também colocar grupos, lembrando que o VRA suporta múltiplos diretórios, entre ele um Active Directory ou mais de um Active Directory, tá certo? Nos outros vídeos das outras séries a gente também vai descer um pouco mais em como configurar múltiplos diretórios para o VRA. Note então que eu disse quais são os usuários e grupos que poderão consumir o catálogo e quais os serviços e seus respectivos itens e as ações possíveis de serem tomadas dentro dos itens de catálogo. Note aqui que eu tenho uma política de aprovação vinculada ao CentOS 6.3, por isso no momento daquela requisição ela ficou pendente de aprovação antes de ter progresso. Quando eu faço isso, eu crio então essa oferta que finalmente se transforma dentro do serviço de infraestrutura num CentOS 6.3 aqui no nosso caso. Note que é possível, a partir dos blueprints, criar ofertas muito mais complexas. Se você abrir esse blueprint que define uma aplicação em camadas, onde eu tenho um front-end web, um banco de dados no caso, você veja que eu tenho não só máquinas e redes especificamente, como eu também tenho os chamados componentes de software. Como eu falei, isso vai ser um assunto para a gente discutir nas próximas séries, quando então a gente entra nas características mais avançadas do CMP. Bom, a gente mostrou então 5 das funcionalidades básicas que um CMP tem que ter para cumprir com sua função mínima. Nos próximos vídeos da série a gente vai mostrar as funcionalidades mais avançadas, como plataforma como serviço, também conhecido como PaaS, extensibilidade, quer dizer, a possibilidade de se integrar com terceiros para cumprir outras funções, como inclusão de máquinas em CMDB, gerenciamento de IPs de terceiros, entre outros. Vamos mostrar também a parte de integração com containers, a parte de Container as a Service, e, finalmente, mostraremos como é que o mundo de DevOps também pode tirar proveito dessa plataforma de gerenciamento de nuvens. Obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo.